Romanos capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Romanos capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, amém? Glória a Deus. Diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Os irmãos podem se assentar. Esse texto de Romanos que acabamos de ler fala a respeito de trabalhadores. E nós estamos aqui nessa conferência realizada por esse seminário que tem o propósito, que tem o intuito de formar trabalhadores, capacitar trabalhadores para esse tempo de colheita. Todos nós somos trabalhadores, posso ouvir um amém por isso? Nós somos cooperadores de Deus, somos servos e servas de Deus, cada um de nós somos ministros e sacerdotes. E do Senhor nós recebemos toda a recompensa, dele recebemos todo o suprimento, toda a ferramenta necessária e toda a estratégia para cooperarmos com a sua edificação. E nesse texto de Romanos, no capítulo 4, Paulo aqui vai falar a respeito de dois tipos de trabalhadores. E quais são eles? Leia comigo mais uma vez o versículo 3 do capítulo 4 do livro de Romanos, que diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para, diga, justiça. Ou seja, justiça foi atribuída a ele, foi colocada nele, uma justiça que não era dele, mas que ele recebeu essa justiça unicamente porque creu. O versículo 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Diga comigo, para quem trabalha, diga mais forte, diga, para quem trabalha, o salário não é favor. Diga, o salário não é presente. Diga, o salário é dívida. Por quê? Porque ele trabalhou. E aquele que trabalha, o salário que ele recebe, não é um favor que ele está recebendo, mas é uma dívida que está sendo paga a ele. E no versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E esse aqui é Abraão, e o texto diz que ele creu, e porque ele creu, uma justiça foi colocada sobre ele. Mas Abraão creu em quê? Abraão creu que Deus é aquele que paga o salário, mesmo para aquele que não trabalha. E porque ele creu nisso, que Deus é aquele que justifica o ímpio, ele foi justificado por causa da sua fé. Então esse texto fala a respeito de dois tipos de trabalhadores. Primeiro, nós temos um grupo, um time de trabalhadores que trabalharam, e depois que exerceram as suas funções, depois de terem trabalhado, eles vêm para cobrar, eles vêm para receber o seu salário. Porque aquele que trabalha, o salário para ele não é um favor, ele não vem pedir um favor para o patrão ao receber, mas aquele que trabalha, ele cobra, ele veio cobrar o seu salário. Mas do outro lado, o apóstolo Paulo está nos apresentando um segundo time de trabalhadores, e o texto diz que eles não trabalharam. O texto não explica o porquê, mas isso não vai fazer diferença nessa história aqui. Mas apesar de não terem trabalhado, eles precisam receber o salário. E na maior cara de pau, no dia do pagamento, eles entram ali na fila com a mão estendida para receber. E o patrão pergunta para ele dizendo: mas o que você veio fazer? E ele responde: eu vim receber.
e o patrão afirma: mas você não trabalhou. Mas ele responde: eu não trabalhei, mas você é um patrão que ama, você é um patrão que é generoso, e eu sei que você é um patrão que justifica o ímpio. Eu vim aqui para receber. E nessa hora, o nosso patrão celestial abre um sorriso e paga o salário inteiro para ele, para o desespero do primeiro time de trabalhadores, para o desespero dos trabalhadores do lado de cá. Eles ficam indignados, revoltados, dizendo: ele não trabalhou, ele não pode receber. Ele não trabalhou, ele não pode ganhar o salário. Ele não trabalhou, ele não pode vir aqui com a sua mão estendida para receber. Como que ele recebe o salário se ele não trabalhou? E nessa hora o Senhor diz, como lá na parábola de Mateus, no capítulo 20, dizendo: o dinheiro é meu e eu dou para quem eu quiser, e eu faço com ele como eu acho melhor. Quem é você para decidir como que eu vou investir e usar o meu dinheiro? Esse é Deus, o Deus de toda a provisão, o Senhor de toda a provisão. Mas os trabalhadores somos nós. E a pergunta para você nessa noite é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Na verdade, a terminologia bíblica para definir esses dois tipos de trabalhadores são duas palavras que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar em algum momento. A terminologia bíblica para definir esses dois tipos de trabalhadores são duas palavras chamadas de graça e lei. Repita comigo: graça e lei. Diga mais forte, diga: graça e lei. Tanto o livro de Romanos, como estamos aqui lendo, como o livro de Gálatas, fala a respeito desses dois princípios de vida somente. Paulo apresenta nesses dois livros aqueles que vivem pela lei e aqueles que vivem pela graça. O primeiro tipo de trabalhadores são aqueles que trabalharam, e por terem trabalhado, eles esperam receber o salário. O salário para ele é uma dívida, porque esse primeiro time de trabalhadores apontam para aqueles que vivem segundo a lei. E quem são aqueles que andam pela lei? O que a Bíblia diz a respeito daqueles que vivem pela lei? Lei é sinônimo de mérito próprio. Lei nos fala de meritocracia. Lei é sinônimo de merecimento. Lei é sinônimo das suas obras, tentando comprar as bênçãos de Deus. As suas obras, tentando conquistar o amor de Deus. E esse trabalhador aqui é aquele que trabalhou, e por ter trabalhado, ele acha que ele merece receber o salário. Então aponta para esses trabalhadores que vivem segundo a lei, ou para aquele líder, ou aquele ministro, ou para aquele crente, que por mais que esteja vivendo na nova aliança, ele ainda vive na lei. Apesar de ele estar vivendo na dispensação da graça, ele ainda vive com a mentalidade e com base nos princípios da lei, e se relaciona com Deus também nessa mesma base da lei. E esse segundo time de trabalhadores, eles não trabalharam, mas entram na fila para receber o salário, porque esse segundo time de trabalhadores nos falam daqueles que vivem pela graça de Deus. Qual que é a diferença entre a graça e a lei? A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei é aquilo que eu faço com o intuito de ser abençoado por Deus, mas a graça é Deus em Cristo Jesus, fazendo tudo para que eu pudesse ser abençoado. Portanto, a lei depende do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem, e se o homem não fizer por onde, se ele não fizer por merecer, ele não pode ser abençoado. Mas a graça é confiar que tudo depende de Deus, que não tem nada a ver conosco,
que nós somos abençoados unicamente porque cremos nele. Tudo depende da sua graça, tudo depende do seu favor, que foi derramado sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Meus irmãos, tudo depende de Cristo, nada depende de nós. Você pode falar isso para o seu irmão que está aí do seu lado, dizendo: vizinho, tudo depende de Cristo. Diga: nada depende de nós, depende da justiça dele, não da sua. Amém, irmãos? A sua justiça não é o seu comportamento. Você não é justo somente nos dias que você se comporta bem, porque a sua justiça é uma pessoa, a sua justiça é Cristo. Se a sua justiça é Cristo, até naquele dia que o diabo vira para você e diz: olha, eu sei muito bem quem você é, e eu sei o que você fez no verão passado, até nesse dia você continua sendo justo. Os irmãos estão aqui comigo nessa noite? Às vezes eu tenho a sensação que nos cultos e reuniões que participamos, justamente no dia que nós achamos que merecemos menos, parece que é o dia que Deus nos abençoa mais. Por quê? É porque dessa bênção nós não podemos nos gloriar dizendo: foi bênção, olha, essa conferência foi poderosa, essa conferência foi abençoada, foi gloriosa, mas eu quero dizer que eu orei, que eu jejuei, que eu paguei o preço, por isso que foi uma bênção. Nós não poderemos dizer nada, porque quando chegarmos diante de Deus e vemos o resultado da obra que temos edificado e do trabalho que nós temos feito, a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós só poderemos nos ajoelhar e tirar a coroa que receberemos e dizer: eu não sou digno, teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder. Então há uma diferença fundamental entre graça e lei. Qual é a definição teológica da palavra graça? Repita comigo: graça é o favor imerecido. Diga: favor imerecido. E o que é a lei? A lei é o favor merecido. Trabalhou, vai ganhar o salário. Trabalhou, vai ser pago o salário para ele. Não trabalhou, mas crê no Deus que justifica o ímpio, vai receber o salário do mesmo jeito. O que você prefere? A lei ou a graça? Eu estou na graça, irmãos. O Velho Testamento aponta para a lei, o Novo Testamento aponta para a graça. São duas coisas incompatíveis, graça e lei, que não podem ser misturadas, que não dá para estar nos dois ao mesmo tempo. O problema é que nós, como igreja, queremos trazer o padrão do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e muitas igrejas e pastores, sem perceber, vão assimilando esse padrão e vivem debaixo da lei, e o resultado disso é uma vida cristã cheia de fardo, uma vida cristã pesada e cansada. É aquele que acha que só vai receber a bênção no ministério se ele merecer. Como que eu posso liderar na igreja? Como que eu posso liderar uma célula? Como que eu posso liderar um ministério se essa semana eu nem orei como eu deveria orar? Nessa semana eu fiz um propósito de acordar todos os dias às 6 da manhã para orar, todo dia, mas na segunda eu não consegui levantar, na terça também não consegui, na quarta eu até acordei, mas eu falei, vou dormir mais um pouquinho. Passou de 8 horas, no final orou um dia só, e mesmo assim foi depois de 8 horas da manhã. Eu não posso mais. Deus fala para ele: perdeu, a porta fechou, encerrou, passou das 6, não vou ouvir mais sua oração. Qual que é o espírito desse líder? Qual que é a atitude desse líder? Qual que é a postura desse líder para ministrar, para liderar, para ser usado por Deus? Será que ele vai ter um espírito de ousadia? Uma atitude de ousadia? Ou será que ele vai chegar lá na sua célula para ministrar com a cara amassada,
porque o diabo ele lembra ele na hora que ele entrou e pisou, ele fala: você não orou, você não merece. E o estudo você vai ministrar, você nem leu direito, você nem estudou direito, agora que você pegou para dar uma lida nele, Deus não vai te abençoar desse jeito, você está frito, hoje vai ser o maior vexame da sua vida. É tudo isso que ele escuta na sua mente, antes de começar a ministrar. Por isso que a liderança para alguns é muito angustiante, por isso que a liderança para alguns é muito pesada, porque o tempo inteiro ele tem aquela sensação de insuficiência. Eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não li a Bíblia o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não sou justo o suficiente, eu não sou um bom marido o suficiente, eu não sou um bom líder o suficiente. E ele o tempo inteiro se sente em falta. E por estar o tempo inteiro se sentindo em falta, ele não tem a liberdade em Deus para ministrar, e por isso ele vive debaixo de condenação. Mas de vez em quando ele ora a semana inteira, de vez em quando ele consegue jejuar a semana inteira, aí ele diz o quê? Essa semana a minha célula vai ser uma bênção, nessa semana no culto vai ser poderoso. Ele levanta todo dia cedo, jejua a semana inteira, ele combina até com a esposa dele, nem vão brigar nessa semana, por favor, mulher. Aí você pensa o quê? Agora eu posso ministrar na célula, agora eu posso pregar, agora eu posso orar, agora eu posso ser usado por Deus. Mas ele é apenas como desse primeiro time de trabalhadores. Ele trabalhou, agora ele quer a bênção. Ele fez por onde, agora ele quer a bênção. Ele orou, agora ele quer ser abençoado. Ele fez alguma coisa, agora ele quer que aconteça algo. Mas como já aconteceu algumas vezes, aquele dia que você acha que você está muito bom, você acha que o culto vai ser poderoso, parece que o culto não é aquilo tudo. Parecia que estava tudo alinhado, até o seu horóscopo. Misericórdia. Eu não quero dizer que você tem que viver uma vida relaxadamente. Não estou dizendo aqui que você não deve orar, nem estou dizendo que você não deve meditar na palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que você não pode transformar as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a meditação na palavra, numa espécie de lei, numa espécie de maratona celestial, de Olimpíada espiritual, onde você faz uma troca com Deus. Por que que muitos líderes, quando não oram, se sentem acusados? Quando você não ora, você deveria ter mais fome de Deus. Você deveria ficar com mais fome de Deus, com mais fome de orar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por que que você escolhe se sentir acusado, se você pode escolher ficar com fome de Deus? Deve te dar fome, ao invés de você pensar que está em mal com Deus, que Deus virou a cara para você, que Deus não está sorrindo para você. E Deus fala para ele: você não orou e nem jejuou nenhum dia dessa semana, e agora nesse culto você quer fazer tudo, no culto você quer fazer tudo que você não fez a semana inteira. É o que ele escuta na sua mente. Você não vai ter a bênção, rapaz. Você está pensando o quê? Você não orou nenhum dia, e agora você quer orar, e quer que eu te abençoe? É isso que talvez você pensa de Deus. Se a sua vida de oração é uma troca com Deus, isso é um problema, porque aí você vai precisar definir quanto tempo de oração vale cada bênção. Não, eu quero ter um culto abençoado, então acho que uns 10 minutos de oração por dia é suficiente para o culto de domingo à noite ser abençoado.
Não, mas agora é a conferência do Espírito Santo. Então tem que orar pelo menos 1 hora por dia, fazer jejum, pão e água, e aí sim a conferência vai ser poderosa. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A vida cristã deixa de ser algo feliz e passa a ser algo angustiante. Quem vive debaixo da lei, vive com a alma cansada, porque ele pensa que ele tem que agradar a Deus, fazendo algo para Deus. É claro que faremos coisas também, afinal de contas somos trabalhadores, e nós trabalhamos muito, poderemos ser até martirizados se tivermos essa chance, mas isso tudo tem que ser consequência de um relacionamento com Deus, e não como uma tentativa de conquistar o amor de Deus por você, porque você já é amado por Deus. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Você já é amado por Deus, e Deus quer te abençoar profundamente, mas Ele não pode abençoar a lei. Se Ele abençoa quem vive na lei, Ele vai estar desmerecendo o sacrifício de Cristo, e por isso que Ele não pode abençoar a lei, porque o sacrifício de Cristo é a base de tudo, é a obra consumada na cruz. Portanto, quando você for orar, ore confiando na justiça de Cristo, porque naquele dia que você acha que está bem com Deus, só porque orou e jejuou, você é só mais um fariseu religioso. Você tem que estar bem com Deus, porque você era pecador, mas Jesus se fez pecado na cruz, e te deu um dom, um presente, o dom da justiça, e você foi justificado, e hoje você é a justiça de Deus, e a sua justiça é Cristo. Preste atenção, por que às vezes nós idolatramos aquele pastor, ou aquele ministro bem-sucedido, ou aquele pastor que tem um grande ministério? Por que às vezes nós idolatramos esses homens? Vamos ser franco, você pensa que talvez ele é mais santo do que você, que ele está mais pertinho de Deus do que você, que o céu parece que está mais aberto sobre ele do que sobre a tua vida, porque ele é muito bom, ele é muito usado, quando ele abre a boca o chão começa a tremer. Todo mundo que vive na lei tem ídolos, porque ele pensa que aquele que recebeu um pagamento tão grande assim, para ter um ministério como esse, é porque deve ter trabalhado muito, deve ter merecido muito. Só que não passa na sua cabeça que talvez aquele pastor ou aquele ministro tenha um grande ministério, ou recebeu um grande ministério só porque ele pediu. Porque a Bíblia diz: pedi, e o que mais? Dá-se-vos-á. Glória a Deus. Mas Deus é generoso, Deus é abençoador, e tem uma dispensa enorme para te abençoar. Enquanto você achar que é o seu mérito, que é a sua justiça, que é o que você fez, o seu relacionamento com Deus está baseado nisso, você sempre vai se achar em débito com Deus, que tem uma dívida, ou que Deus está em dívida com você, porque você fez, você orou, você jejuou, você cumpriu tudo, e agora Deus tem que te abençoar. Mas na sua cabeça, a sua vida de oração é só uma moeda de troca, porque no fundo, você vive debaixo de condenação. Você não pode trocar a bênção de Deus, porque a única maneira de você ser abençoado é pela graça. A lei abençoa quem merece, a graça é abençoar quem não merece. Essa é a graça do Novo Testamento. Quem não merece é que vai ser abençoado. Mas que é isso, pastor? Falando isso, ensinando isso, você vai estimular os irmãos a viverem no pecado,
Você vai estimular os irmãos a viverem uma vida torta. Você não pode ensinar assim, pastor. Não vai não, irmãos. Porque aquele que experimenta da graça de Deus, ele será tão atraído pelo Senhor, que essa graça vai mudar a sua vida completamente, em todas as áreas da sua vida. Aquele que é amado por Deus, aquele que sabe que é amado por Deus, ele vai tentar corresponder com esse amor que ele sabe que tem de todas as formas. Mas aquele que não se sente amado, e esse é o sentimento de muitos crentes, não tem aquela convicção que são realmente amados por Deus. Alguns dizem assim: Deus não me ama. Outros dizem: Deus ama mais a outros do que a mim, Deus me ama menos. Ele até prega para as pessoas dizendo: olha, Jesus te ama, vem para o Evangelho, a mensagem dele é poderosa, mas ele mesmo não se sente amado por Deus, ele mesmo não crê que é amado por Deus. Buscou tanto aquela bênção e a bênção não veio. Buscou tanto aquela porta aberta e aquela porta não se abriu. Fez tudo o que precisava fazer e ela não veio. E aquele outro ali, que se converteu ontem, se converteu na semana passada, chegou depois de você, já está lá na sua frente explodindo. Ah, peraí. Então Deus faz acepção de pessoas. Eu estou desconfiando disso. Ele não trabalhou, está ganhando, chegou depois de mim, e já está lá na minha frente. Na verdade, desde o começo o Senhor quer te dar muito mais, mas você só veio pedir aquilo que você achava que merecia. Quem vive na lei, não tem fé para pedir coisas maiores para Deus, porque ele só pede aquilo que ele acha que merece. Só que Deus queria te abençoar muito mais, Deus queria te dar muito mais. O tamanho da bênção que você vai receber é do tamanho da revelação da graça de Deus que você tem. O tamanho do seu ministério, o tamanho da sua célula, o tamanho da sua igreja, não é do tamanho das suas habilidades, não é do tamanho da sua capacidade, não é do tamanho da sua inteligência, do seu nível de poder aquisitivo, da sua criatividade, é do tamanho da revelação da graça. O seu ministério vai revelar o tanto que você conhece a graça, o tanto que você desfruta da graça, porque quem conhece muito da graça, pede muito, e quem conhece pouco, pede um pouquinho. Por que você não pede muito? Porque talvez você não se acha merecedor para pedir a bênção daquele tamanho, ou porque você não quer se decepcionar, você não se sente qualificado, você acha que você vai passar vergonha. Se você não está qualificado, é melhor você qualificar logo e mudar, e talvez precise até ser envergonhado mesmo, mas a bênção é para quem não merece. Enquanto você achar que você merece muito, você não vai receber nada, porque você é como aquele primeiro time de trabalhadores que vivem segundo a lei. Mas como que você pode sair dessa posição? Como que você pode sair do time daqueles que vivem pela lei e entrar no time daqueles que vivem segundo a graça de Deus? Em primeiro lugar, entenda de uma vez por todas: Deus é aquele que justifica o ímpio. Deus é aquele que justifica o ímpio. Em outras palavras, você precisa reconhecer que não merece, que a sua justiça é como um trapo de imundícia. Você precisa estar entre aqueles que creem que a sua justiça é Cristo. Amém, irmãos? Nós fomos perdoados por Deus, mas eu quero te ensinar algo: ser considerado justo é algo superior. Vamos supor que, qual é o nome do irmão?
o Laércio roubou algo de mim. Se ele roubou algo de mim, o que ele é, irmãos? Ladrão. É só uma ilustração, né? Mas eu o perdoei, apesar dele ter feito isso. Ele ficou justo porque eu o perdoei? Não. Ele só é um ladrão perdoado. Mas você sabe que no céu não tem ladrões perdoados. Sabia disso? No céu não tem assassinos perdoados. No céu não tem prostitutas perdoadas. No céu só tem justos. Mas como que ele pode se tornar justo então? Só por um milagre. Que milagre é esse? O milagre dele morrer e nascer de novo. Nascer um novo homem. E aí ele não tem mais passado. Mas ainda assim ele pode continuar vivendo como antes. Então ele tem que ganhar uma nova vida, uma nova natureza, e uma nova pessoa passa a morar dentro dele, Cristo, e Cristo é a sua justiça. Então essa é a única maneira de ser justificado, e foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você na cruz. Nós estamos em Cristo Jesus, e por isso nós fomos justificados. Vira para o seu vizinho e diga: muito prazer, eu sou justiça de Deus. Então quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, nós fomos perdoados. Isso é verdade. Amém? Você é perdoado. Eu disse que você é perdoado. Vou dizer mais uma vez: você é perdoado. Não tem mais dívida. O preço já foi pago. O escrito de dívida foi rasgado. Você tem que saber disso. Você é perdoado. Mas tem uma verdade superior ao perdão. Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. E Ele agora é a nossa vida. E se Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça também. Porque agora nós estamos enxertados no justo. Você agora é membro do justo. Amém, irmãos? Só existe um justo, Jesus Cristo. E você é justo, porque agora você está em Cristo. Cristo é a sua justiça. Diga: Cristo é a minha justiça. Diga: minha justiça não são os meus atos. Diga: minha justiça não é o meu comportamento. A minha justiça é uma pessoa. Diga: minha justiça é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Então pare de ficar olhando o tempo inteiro para si mesmo, porque dessa forma você não vai conseguir servir a Deus. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que enxergar a graça de Deus, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Então ande na tranquilidade do Espírito, enxergue a graça de Deus em todo o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem tudo a ver com Cristo. Essa é a nossa realidade. Então pare de olhar para você e passe a olhar para Cristo. Porque quando você fica olhando para si mesmo o tempo inteiro, você fica procurando algum mérito em você, alguma coisa boa no qual você pode se firmar e se agarrar para reivindicar a bênção. Mas quando você olha para Cristo, quando você tira os olhos de si e coloca os seus olhos em Cristo e se esquece de você, você já desistiu de si e você se convenceu de que Cristo é a sua sabedoria, Cristo é a sua justiça, Cristo é a minha estratégia, Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Quanto mais você olhar para Cristo, mais simples você será. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vira para o seu vizinho e diga: olhe para Cristo. Tira os olhos de você mesmo e olhe para Jesus, olhe para Cristo. Cristo é a sua justiça. Amém? Mas não pense que porque nós estamos falando de graça aqui, ninguém vai querer orar mais, ninguém vai querer meditar na palavra mais. É o contrário.
agora que você está em a revelação da graça, e quanto mais você compreende a graça, mais você vai querer orar. Você vai orar como nunca. Por quê? Porque você vai passar a orar por coisas que antes você não tinha coragem de pedir. Estão compreendendo? E agora você sabe que pode pedir coisas maiores para Deus, e pedir muito, e pedir com ousadia. Então seja pidão mesmo, que agora que eu estou na graça, não quer dizer que eu não vou fazer mais nada, é o contrário. Quando temos revelação da graça de Deus, nós vamos trabalhar como nunca antes, porque antes nós não fazíamos tantas coisas, porque nos achávamos indignos, mas agora nós sabemos que a porta está aberta para nós, porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. A bênção de Deus está sobre você, não por causa de você, não por causa daquilo que você faz, mas por causa de Cristo. Deus te usa não por causa de você, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Aleluia! Nós precisamos avançar nesse entendimento, irmãos. Amém, queridos? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Um caso que me chama muito a atenção na Bíblia. Mateus capítulo 8, aliás. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Como estão sendo abençoados nessa noite, diga amém. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que elogio! Imagine você receber um elogio desse de Jesus, porque para o apóstolo Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé. Mas para esse aqui, Jesus está dizendo o quê? Eu nunca encontrei uma fé como a desse sujeito antes. E olha que Jesus já tinha se encontrado com João Batista, no qual ele disse que não havia ninguém maior do que ele. João Batista tinha uma fé grande, mas esse aqui, Jesus está dizendo que tinha uma fé ainda maior. Eu já ensinei muito sobre esse texto, inclusive aqui, falando sobre a autoridade do crente. Mas esse homem, era um homem que tinha consciência do que é a autoridade, e ele entendia o poder que era liberado através de uma palavra. Só que ele não foi o único que o Senhor afirmou que tinha uma fé grande. Quem foi a outra pessoa? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21, diz assim o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhes: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher,
grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mais uma pessoa que consegue deixar Jesus admirado. Que fé grande que você tem, mulher. Já ensinei muito sobre ela também, falando de perseverança, porque certamente essa era uma mulher persistente. E fica parecendo que esses dois textos que lemos são eventos distintos, mas na verdade essas duas pessoas têm algo em comum. O que? Ambas eram estrangeiras. Mas Jesus disse aqui em Mateus 15, que ele tinha sido enviado primeiro para aqueles da casa de Israel, que ele tinha vindo para os judeus. No entanto, esses dois personagens são estrangeiros, ou seja, não eram judeus, não tinham direito de nada, não tinham direito de receber nada, não tinham direito de serem abençoados, nada. Eles são o protótipo perfeito desse segundo time de trabalhadores que não trabalharam, mas entraram na fila para receber o salário. No entanto, esses dois personagens, eles vieram e pediram, como se eles dissessem: não trabalhamos, não merecemos, o Senhor não veio para nós, mas viemos aqui receber do mesmo jeito. A fé daquela mulher para mim realmente é espantosa, porque uma coisa é o diabo te acusar na sua mente dizendo: Deus não vai te dar, nem adianta pedir, você não merece, Deus não vai te dar, Deus não vai te abençoar, Deus não vai abrir essa porta para você. Mas outra coisa é quando o próprio Deus vira para você e fala: não vou te dar, eu não vim para você, eu não fui enviado para você. É o que Jesus está dizendo para ela: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que você continuaria orando depois de ouvir isso do próprio Deus? É preciso ter uma fé muito grande para insistir com ela e dizer: é verdade, Senhor, mas eu não preciso de pão, mas das migalhas. As migalhas os filhos não vão comer, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa. Me trata como um desses cachorrinhos que come as migalhas debaixo da mesa, porque eu não preciso do pão inteiro para minha filha ser curada, para minha filha ser liberta, mas uma migalhazinha dessa é capaz de espancar o inferno inteiro. E se uma migalhazinha tinha esse poder, imagine para mim e para você, que somos filhos, que estamos assentados à mesa, e que temos o pão do céu inteiro à nossa disposição. Se uma migalhazinha tem esse poder, imagine você que está sentado à mesa, e pode comer do pão do rei. Esses dois personagens, tanto aquele homem como aquela mulher, que tiveram encontro com Jesus, eles desistiram de merecer, eles não tinham aonde se apoiar, eles não tinham nenhum mérito, eles se achegaram diante de Jesus exclusivamente pela graça. Pela graça. Fé é grande quando você crê, mesmo sem merecer, para receber. É quando o diabo te provou, dizendo que você não é digno, e você continua ali com a sua mão estendida na fila para receber o salário por causa da graça. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Desista de merecer, mesmo que pareça estar demorando. Não fique interpretando isso ou teologizando, dizendo que não mereceu, que você não recebeu porque não merece. Não fique interpretando isso como sendo algo que Deus tem contra você. Sua fé está sendo medida. Sua fé, é claro que ela é medida pela perseverança, pela revelação que você tem de uma autoridade.
do poder da palavra, mas não tem nada mais que mede a nossa fé do que o entendimento da graça de Deus que quando nós temos, e quando nós estamos realmente convencidos que somos amados por Deus, as circunstâncias não podem abalar você. E por último, para nós encerrarmos, desista de negociar com Deus. Ou seja, não tente fazer barganhas com Deus. E muitas vezes nós lidamos com Deus com base naquilo que as circunstâncias nos aparentam. E somos enganados, porque achamos que por causa das circunstâncias, Deus não nos ama mais. E aí você fica igual aquela criança que brinca de bem me quer e mal me quer. Já viu isso? Se acorda pela manhã, tropeçou no quarto escuro, mal me quer, Deus não me ama. Chega no carro, lembrou que o carro é novo, sentiu aquele cheirinho de novo, que Deus deu o carro para ele, bem me quer, eu sou abençoado. Chega na empresa atrasado, leva uma bronca do chefe, mal me quer, Deus não me ama. No final do dia, recebe a notícia que foi promovido no emprego, bem me quer. Chega do trabalho, encontra a esposa com a cara amarrada, brava, mal me quer. Como estão entendendo isso, irmãos? Você vai se relacionar com Deus desse jeito? É porque você fica pensando que o bem me quer ou o mal me quer, depende de você, depende do que você fez. Então você fica um tempo inteiro pensando que tem algo de errado com você, anda até encurvado, porque ele não tem a convicção de que é amado por Deus, que o amor de Deus já te alcançou. Quem vive na lei se torna um religioso, porque toda religião é uma troca com Deus, toda religião é uma barganha. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Você não ora para Deus passar a te amar. Você não ora com a intenção de conquistar o amor de Deus. Deus já te ama. Você já é amado por Deus. A graça de Deus está sobre você. Você é abençoado. Os irmãos estão aqui comigo? Mas aquele que vive pela lei se torna um religioso. E toda religião, como eu estava dizendo, é uma troca, uma barganha. Queremos fazer trocas com Deus. O problema da troca é que quando os problemas vão aumentando, quando as circunstâncias vão ficando mais complicadas, nós temos que aumentar a moeda, porque a cotação da bênção sobe no mundo espiritual. Como que eram as religiões primitivas? Eles acreditavam que Deus iria enviar chuva. Então o que eles faziam? Ofereciam oferendas, ofertavam coisas para Deus, mas a seca continuava. O que eles faziam? Vamos sacrificar um bicho, um boi, bem grande, vamos dar para Deus, e Ele vai enviar a chuva. Mas a seca continuava, a chuva não vinha. Então eles diziam: vamos matar um prisioneiro de guerra e vamos oferecer como sacrifício a Deus. Mas a seca continua, vamos então oferecer algo maior. O que pode ser? Vamos sacrificar o homem mais justo da aldeia, entrega ele para Deus, sacrifica. Mas a seca continua. O que a gente faz agora? Vamos matar a mulher virgem, vamos sacrificar a mulher mais pura. Mas a seca continua. Deus está com raiva, nada consegue mudar a ira de Deus. Vamos então oferecer algo maior para Ele. Vamos trazer um bebê, vamos sacrificar uma criança. Era assim que as religiões primitivas funcionavam. Eles ficavam aumentando a oferta para ver se mudava a ira de Deus. Agora substitui isso para outras coisas. Eu quero ser abençoado, então dá o dízimo. Não está vindo a bênção, dê 15%. Não veio ainda, dê 20%. Não recebi, dê 70%. Não veio, dê o seu Isaac. Entendeu? Porque estamos tentando fazer uma troca. Deus vai me abençoar,
então eu tenho que dar algo em troca. Se eu não der nada em troca, Deus não vai me abençoar. Essa barganha está na sua mente. Não significa que você não vai oferecer coisas para Deus. Não significa que você não vai entregar coisas para Deus. Mas o que eu estou dizendo é, não faça barganha. Sabe por quê? Porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Acho que só alguns irmãos entenderam. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vou dizer mais uma vez, tudo é vosso. Tudo é vosso. O que você está precisando? Tudo é vosso. Qual que é a bênção que você está precisando? Tudo é vosso. O que você veio buscar nessa conferência? Tudo é vosso. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Tudo é vosso. Você quer ser curado? Tudo é vosso. Você só tem que se achegar com a cara larga da graça e dizer, eu não mereço, mas eu vim receber. Olha aqui minha mão estendida para receber. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Esse é o evangelho que Paulo pregou, esse é o evangelho que nós pregamos. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. Desista de merecer. Pare de olhar para si mesmo e passe a olhar para Cristo Jesus. Eu vi uma ilustração certa vez, eu quero encerrar com ela, e ela aconteceu veridicamente. Alguém aqui já ouviu falar em C.S. Lewis? Os irmãos devem conhecer, ele que escreveu as Crônicas de Nárnia, e ele era um escritor muito bom, um filósofo, um teólogo, e um dia resolveram fazer um simpósio de religiões comparadas, e chamaram um representante de cada grupo religioso, um muçulmano, um católico, um budista, um representante de cada um desses grupos, para que eles pudessem ali falar o que a sua religião tinha de diferente, e o que ela contribuía e acrescentava para a humanidade. E cada um foi ali falando como sua religião era, o que ela tinha, o que eles faziam. Mas toda religião, acredite em mim, é baseada numa troca. Até que chega a hora em que ele começa a falar. E é muito interessante a fala dele, que ele diz assim: se eu dissesse que o cristianismo é diferente das outras religiões, por causa do seu alto nível moral, por causa do seu ensino elevado, eu poderia estar equivocado, porque toda religião tem um ensino moral elevado. Se eu dissesse que o cristianismo é superior por causa dos seus milagres, eu também poderia estar equivocado, porque toda religião tem milagres. Não existe uma religião sem milagres, só que custa caro. Se eu dissesse que a diferença foi porque Jesus morreu na cruz e foi um mártir, poderia também me equivocar, porque as outras religiões podem ter mártires também, homens bons que morreram por causas nobres. Mas se eu disser que foi por causa da ressurreição, pode ser que amanhã ou depois alguém diga que em alguma dessas religiões alguém também ressuscitou. Quem vai provar? Então ele diz que a única coisa que o cristianismo tem de diferente, ou a maior, é uma palavra só. Toda religião, Deus abençoa quem merece. No cristianismo, há uma palavra chamada graça, que faz toda a diferença. Deus dá para quem não merece. Deus abençoa aqueles que são pecadores, quem não merece. Por isso que a graça é revoltante para alguns. É por isso que não há relação do cristianismo com nenhuma outra religião, porque nós estamos aqui sentados nesse lugar com tudo pago. O preço já foi pago, não há mais dívida, não há mais nada a pagar. Ele disse na cruz: está consumado, terminado, acabado, concluído, está tudo pago. Aleluia! Deus tem maior trabalho para salvar o homem e criar todo o universo, e criar todas as coisas.
e tudo ele diz que é bom, mas mesmo assim esse homem caiu, e Deus o resgatou. Ele precisou sair da sua glória, encolher, virar um embrião, nascer um bebê indefeso. O Deus onipotente, agora indefeso, nas mãos de um casal, teve que crescer, ficou sujeito a todo tipo de tentação, venceu todas elas, foi submisso aos seus pais. O Deus que é soberano se submeteu aos seus pais, teve que conviver com aquele povo ignorante, com aquelas cidades mal cheirosas. Aquele que saiu da glória precisou sofrer humilhação, calúnia, cusparada, espancamento, açoite, e depois de ir para a cruz e se entregar, porque Jesus não foi morto, ele entrou na morte, ele se entregou, ele entrou na morte, ali, cumprindo o plano de redenção. Porque quando aqueles soldados chegaram para o prender, ele disse: eu sou, e na hora todos eles caíram para trás. Ele entrou na morte, ele se entregou. Amém, irmãos? Jesus, e ele disse: eu vim para isso, eu vim para isso. E no final de tudo, ele diz: está terminado, concluído, acabado, terminado. Então o cristianismo não é o que você faz para Deus, mas é o que Deus fez por você em Cristo Jesus. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você estiver ouvindo essa palavra nessa noite e abrir o seu coração, você vai se encher dessa convicção, dessa justiça, dessa paz, dessa alegria no Espírito. Hoje eu não estou aqui dando licença para o pecado, não estou aqui dando licença para viver no pecado, porque a graça não nos dá licença para viver no pecado. Pelo contrário, a graça nos capacita para não pecar, porque é só a graça que nos santifica. Amém, irmãos? E nem estou dando licença para preguiça. Amém, queridos? E nem estou dizendo que não há necessidade de orar, mas estou dizendo que tudo já foi pago na cruz, e que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, e o seu trabalho é descansar no Senhor. Amém? Porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você pode virar para o seu vizinho e dizer isso: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Coloca a mão no ombro do seu irmão aí e diz: sai todo jugo. Fala: sai todo peso. Fala para ele: vem para a graça. Diga: vem descansar. Fala para ele: você vai saltar como um bezerro solto no pasto, porque o peso inteiro será removido das suas costas. Diga para ele: você vai frutificar. Diga: você vai florescer, porque o favor de Deus e a graça de Deus está sobre a sua vida. Diga comigo: eu sou um favorecido. Diga mais alto: diga: eu sou um favorecido. Diga: a graça de Deus está sobre mim. Diga: a bênção de Deus está sobre mim. Diga: não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo, porque tudo é meu. Diga: em Cristo Jesus. Amém? Tudo é vosso, graças a Deus. Aleluia.